Como nós dissemos, hoje a oferta que foi colocada no envelope destina-se à educação teológica, né? Será que é importante nós investirmos ou dedicarmos-nos à educação teológica, né? Eu estava a pensar um pouquinho em partilhar convosco a história que aparece em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 fala da primeira perseguição da igreja, fala que a igreja foi dispersa e que muitos anunciavam, e aparece um personagem aqui chamado Filipe, um evangelista, não é? E Filipe, ele pregou em Samaria, e houve muitas conversões. Pedro e João foram ali para Samaria, e houve ali uma obra maravilhosa, e realmente muitos samaritanos conheceram ao Senhor Jesus através da pregação de Filipe e dos apóstolos Pedro e João, não é? Então estava tudo maravilhoso, não é? Um grande avivamento. E lá no versículo 26 do capítulo 8 de Atos, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Eu queria chegar até aqui. Sabe que as pessoas leem às vezes a palavra de Deus, mas elas não chegam a compreender. Você mesmo já deve ter lido alguns textos que deve ter se perguntado: a que se refere esse texto? Como é que ele se aplica a mim? Qual é a relevância disso que está escrito? Como é que eu devo interpretar? Não é? E esta era a pergunta do eunuco. Quando Filipe perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu assim no verso 31: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E aí, que passagem que ele estava a ler? Olha lá o versículo 32. Olha a passagem da escritura que estava lendo, era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Eu acho fantástico a capacidade de Filipe, não é? Se alguém chegar assim para você, chega assim e fala assim: olha, eu estava lendo aqui um profeta aí, queria ler o que eu estava lendo, mas a que se refere este profeta? O Filipe tinha tal sabedoria e tal conhecimento da escritura, que a partir daquele texto, que hoje nós sabemos, não é? Que se refere ao servo sofredor, é o cântico do servo, e refere ao sofrimento de Jesus na cruz. Então, ao Filipe, ele ali, a partir daquele texto, ele apresentou a pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu acho fantástico que Filipe tinha tal conhecimento que isso permitiu que ele tivesse a capacidade de aproveitar aquela oportunidade, partilhando a partir daquele texto do Antigo Testamento quem era Jesus, e associou com muita precisão o texto de Isaías, do cântico do servo sofredor, a pessoa de Jesus, ao seu sofrimento em nosso lugar. E então isto foi como que abriu os olhos daquele eunuco, não é? Olha só, e versículo 36, seguindo eles caminho fora, chegando a lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse:
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, lembra quando nós falamos sobre fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra, aquela que apresenta Jesus Cristo. E de fato, quando ele compreendeu a Escritura da forma como Filipe explicou, com tanta clareza, não é? Ele chegou à seguinte conclusão e a sua fé foi depositada em Cristo. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Né? Nós os batistas gostamos disso, né? Desse texto, porque ele enfatiza exatamente aquilo que é nossa identidade, o batismo por imersão, porque se eles precisaram descer a água, realmente o batismo aplicado aqui foi por imersão. Então Filipe batizou o eunuco. Versículo 39 diz que quando saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Sabe uma coisa importante? É que quando nós compreendemos o que a Bíblia quer dizer e colocamos fé naquilo que a Bíblia fala sobre Jesus, o nosso coração, ele se enche de alegria. Foi isso, a evidência da presença de Deus na vida deste eunuco, é ele seguir o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria. O que eu quero dizer é que quando nós compreendemos a palavra de Deus, algo acontece no nosso coração, e para chegar a compreender, alguém tem que explicar, e para alguém explicar, esta pessoa também precisa ter conhecimento. Veja só, um exemplo disto está lá no Antigo Testamento, em Neemias. Lembra-se que Neemias foi aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém e juntamente com Esdras, não é, estabeleceu as bases daquele povo que estava se reunindo em Jerusalém na palavra, bases na palavra. E houve uma altura em que Esdras leu o livro para toda a comunidade, não é, ali que estava diante dele. Olha só, Neemias capítulo 8 descreve Esdras, não é, que era sacerdote e escriba, a ler a palavra de Deus para todo o povo. Ele estava lá num tablado, não é? Capítulo 8, versículo 3 diz: e leu no livro diante da praça que estava a fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Isso foi maravilhoso. E olha só o que eles investiram tempo, não é? Olha só, desde a alva até o meio-dia. Nós não temos tanta dedicação assim à leitura, não é? Mas este povo estava sedento da palavra, não é? E sabe o que aconteceu? Vamos saltar para o versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Ou seja, a palavra era lida e eles realmente traduziam e explicavam, e o povo então compreendia a palavra, não é? E olha só, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escribas, e os levitas que ensinavam o povo, lhes disseram: este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ou seja, a palavra tocou no coração do povo de Deus. Primeiro vem a contrição e depois vem a alegria de uma reconciliação com Deus. Eu vou para o versículo 12 e diz lá: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por quê? Tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A compreensão
da palavra de Deus traz mudança no nosso coração, ela traz alegria ao nosso coração, traz uma nova perspectiva. Às vezes nos conduz ao arrependimento, ao pranto, mas para trazermos a alegria e o regozijo de havermos compreendido o que Deus queria falar ao nosso coração. Mas veja só, havia pessoas que Deus tinha e queria usar, que eram os levitas, que conheciam a lei e podiam explicá-la ao povo. Quando o povo compreendeu a palavra, eles primeiramente se quebrantaram e depois veio uma alegria ao seu coração, porque eles tinham compreendido a palavra que lhes fora explicada. Sabe, meus queridos, a verdadeira alegria Jesus coloca em nosso coração quando compreendemos o que Ele quer comunicar para nós. É por isso que é importante o ensino teológico. Por quê? Porque aqueles levitas eram pessoas capacitadas, assim como Filipe foi capacitado pelo Espírito Santo a ensinar, a explicar ao eunuco. Lá no Antigo Testamento os levitas ensinavam ao povo, explicavam-lhes a lei, o significado da lei e a sua aplicação. Então, nós entendemos que é muito importante que as pessoas conheçam, e para conhecer, elas precisam estudar, precisam se aplicar, precisam ler, precisam se aprimorar. Sempre é tempo e é oportunidade para aprendermos. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus deu dons diferentes a cada um de nós. Alguns têm dom de serviço, outros têm dom de evangelismo, outros têm dom de socorro, outros têm dons de milagres e assim por diante. Mas Deus deu alguns dons muito importantes para a edificação da igreja. Um deles é o dom do ensino, ou dom de mestre. Mas estas pessoas, elas precisam se aprimorar. Como que elas vão fazer? Elas vão se dedicar aos estudos teológicos. É por isso que nós hoje queremos dar uma ênfase especial à educação teológica, e somos gratos a Deus, porque Deus tem levantado homens e instituições que se dedicam ao ensino e à aprendizagem mais profunda da palavra de Deus, e nós somos muito gratos a Deus, não é? Por pessoas que se esmeram em estudar os originais, por pessoas que se esmeram em estudar a teologia bíblica e podem assim estar habilitadas a nos ensinar e também alicerçar a nossa fé naquilo que nós chamamos de sã doutrina, para nós não derivarmos em erros e em heresias. Então, é muito importante que as pessoas passem tempo a estudar. Os próprios discípulos de Jesus, depois do tempo em que Jesus passou com eles, naquela escola itinerante, eles estavam mais habilitados. Por quê? Porque conheceram o Senhor, privaram com Ele, e com Ele aprenderam o significado da palavra de Deus. E uma das aulas de teologia que deve ter sido mais incríveis que Jesus deu, pelo menos aos meus olhos, além de tudo aquilo que ele ensinou nos evangelhos, mas para uns discípulos a quem ele apareceu depois de ressuscitado, deve ter sido uma aula maravilhosa. Você vai encontrar isso em Lucas 24. Lucas 24 conta a história de Jesus já ressurreto no caminho para Emaús. Eu acho que esse texto aqui me chama a atenção. Por quê? Porque num primeiro momento, aqueles dois discípulos estavam entristecidos porque o mestre havia sido morto. E eles nada sabiam do facto de que Jesus já tinha ressuscitado. Tinham ouvido qualquer coisa, não é, que lhes falaram, mas eles estavam meio céticos. Então eles não tinham o conhecimento de facto, mas Jesus se aproximou deles ressurreto e eles não conseguiram identificar. Olha só o que acontece, não é? 24:13 de Lucas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que eles conversavam? Que Jesus tinha sido morto, que as suas expectativas que foram colocadas nele se ficaram frustradas, estavam provavelmente tristes de luto porque o seu mestre tinha sido morto. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, não é? Então, houve aquele diálogo entre esses discípulos e o desconhecido, para eles desconhecido.
não é? Jesus ressuscitado, mas eles não conseguiam identificá-lo. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno. E aí elas contam toda a sua história e mostra a sua decepção. Versículo 21: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E sabe o que aconteceu? Jesus então diz assim para eles assim: poxa, vocês não sabem que isso devia acontecer? Vocês são, olha só o versículo 25: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês não se lembram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E olha só o que aconteceu. Versículo 27, Jesus faz uma exposição bíblica para eles. No versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você já imaginou que aula de teologia foi essa? Eu não consigo nem imaginar como é que Jesus foi mostrando cada texto do Antigo Testamento e dizer: isso se referia a isto, e fez todas as relações possíveis para que aqueles dois pudessem entender, não é? Mas eles só identificaram Jesus quando, não é? Versículo 30, no partir do pão. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Versículo 32 diz algo interessante: disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não é maravilhoso a experiência que eles tiveram? Agora eles conseguem fazer a relação de tudo, não é? Eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, de alguma maneira a exposição de Jesus já estava trabalhando nos seus corações, e quando Jesus então no partir do pão é reconhecido, então tudo fica muito claro no coração daqueles dois discípulos. Você já imaginou o que esses dois discípulos puderam então estar habilitados a partilhar de quem era Jesus? Por quê? Porque Jesus lhes ensinou, desde Moisés, passando pelos profetas, tudo o que sobre ele estava escrito nas Escrituras. Que aula de teologia, que grande momento eles não viveram. Foi um momento que mexeu com a mente, mexeu com o coração de uma maneira completa, e eles tiveram aquela experiência maravilhosa de compreender o que a Escritura falava sobre Jesus. E realmente, meus queridos, quando nós compreendemos as Escrituras, o nosso coração não pode ficar indiferente. Quando nós compreendemos, algumas coisas começam a mudar dentro de nós. Não é só o ensino teológico, não é só para encher a cabeça e você ficar todo vaidoso porque você sabe mais do que os outros. Não, ele deve mudar o seu coração, deve levar-te a conhecer quem é Jesus e o que de Jesus a própria palavra nos revela, para que a nossa fé esteja firmemente alicerçada. E sabe, quando pela palavra nós compreendemos quem é Jesus, algo começa a acontecer em nosso coração. E a ação de Jesus, então, começa a operar aquilo que nós chamamos da fé. E esta fé é completa quando nós a depositamos completamente naquilo que a Bíblia revela sobre o Senhor Jesus. Sabe que conhecimento da Escritura também implica em que nós estejamos estudando, investigando, gastando tempo. Eu queria ir para o último texto desta manhã,
que vamos encontrar no profeta Daniel, lá no capítulo 9. Eu estou dando exemplos de pessoas que tiveram experiências de compreender a palavra de Deus. E Daniel teve essa experiência. Daniel era um jovem, quando foi para o exílio aqui, ele já está bem maduro, não é? Olha só, capítulo 9, verso 2, diz que no primeiro ano do seu reinado, 9:2, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração, ou com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Sabe quando o Daniel compreendeu, não é? O que falava o profeta Jeremias, ou seja, ele leu, ele orou sobre isso, ele investigou, ele diz: entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Se você ler o profeta Jeremias com atenção, vai verificar isso, e vai verificar a causa disso, não é? Então, o que nós vemos é que ele leu o profeta e chegou a esta compreensão. Só que esta compreensão não foi só, agora eu sei. Isso mudou a atitude do seu coração, no sentido de que ele voltou o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, não é? Com jejum, pano de saco e cinza, porque ele foi tocado profundamente pela leitura. 70 anos de exílio é muita coisa. Lembra-se que alguns profetas falsos dizem: não, vai durar 2 anos e tudo isso vai voltar ao normal. Não, o profeta Jeremias falou assim: isso vai durar. E Daniel, lendo os escritos, chegou a essa mesma conclusão, que a assolação duraria 70 anos, o que o levou a orar, a buscar a Deus, a se humilhar na presença de Deus. Ou seja, quando nós compreendemos a palavra de Deus, o nosso coração não deve ficar indiferente. Deve haver alguma coisa que nós chamamos de quebrantamento. Quebrantamento. Grandes avivamentos na história da igreja se deram a partir de quebrantamento, uma volta à palavra de Deus, a redescoberta do valor da palavra de Deus. E sabe, é a partir do estudo, da leitura, da meditação. Deixa o Espírito Santo falar ao coração. Pessoas que se dedicam à investigação, não é? Então, meus queridos, o que eu quero dizer é: valorize o seu tempo de estudo bíblico e oração. Valorize o tempo na escola bíblica dominical. E valorize aqueles que Deus tem escolhido para estudar mais profundamente, para se tornarem mestres na palavra, não para a sua vaidade, mas para a edificação da igreja. Valorize que em Portugal nós temos pessoas dedicadas ao ensino teológico. Valorize pessoas que são chamadas a estudar mais a palavra de Deus. Por quê? Porque estas pessoas, como Daniel, vão estudar e vão se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Nós devemos ser gratos por homens como John Stott, homens como Russell Shedd, pessoas que estudaram profundamente as Sagradas Escrituras e procuram expor de modo que nós possamos entender melhor. Pessoas que se esmeraram a estudar a arqueologia bíblica, a hermenêutica bíblica, as línguas originais, para que nós possamos ter uma aproximação mais exata do que o autor bíblico queria dizer, não é? E mais, como isso se aplica à nossa vida. Meus queridos, a Bíblia não é um livro para encher o nosso intelecto, mas para transformar o nosso coração. É por isso que quando de fato compreendemos aquilo que Deus quer de nós na sua palavra, o nosso coração é levado a buscá-lo. E quando o encontramos, o Deus da palavra, Ele enche o nosso coração de alegria para continuarmos a servir com propriedade, sabendo o que Ele quer de cada um de nós. Que a leitura e o estudo da palavra de Deus sejam cultivados entre nós, que nós possamos incentivar aqueles que se sentem especialmente vocacionados para o ensino e exposição da palavra, e que todos nós tenhamos a experiência
de ter a alegria inundar o nosso coração, como tiveram os discípulos, como teve o eunuco, como teve Daniel, como tiveram os leitores do tempo de Neemias, porque compreenderam o que lhes explicavam da palavra de Deus. A compreensão da Escritura traz alegria e transformação no nosso coração. Portanto, não abandonem o hábito de ler, meditar e estudar a palavra de Deus e incentivem aqueles que querem se especializar no aprofundamento da Bíblia e do ensino da teologia. Que Deus muito nos abençoe, que Ele nos ajude a buscar mais de Cristo na nossa vida, mais do seu amor, mais dele mesmo. Vamos terminar cantando mais de Cristo. Coloquemos-nos de pé.